E chamo para cá a nossa editora de internacional, Luciana Caxan, que participa comigo dessa cobertura especial. E Lu, conta pra gente aí quais são essas implicações da perda da maioria no Congresso para o governo Biden. Bom, tá bem claro, né? Vai ficar difícil governar. Vai ficar difícil. Emanuel estava falando disso antes da gente ir pro break, mas a gente pode aí aprofundar mais um pouquinho. Então, se os republicanos conseguirem a maioria em uma ou nas duas casas, a vida do presidente Biden nos próximos 2 anos vai ficar um pouquinho mais difícil. Ele vai ter mais dificuldade em passar as agendas dele, as pautas relacionadas à agenda dele de saúde pública, de segurança, como você disse também, Anne, de educação e etc. Mas tem a contrapartida. A gente também já falou isso aqui, até falei com o Emanuel, tem a contrapartida. O presidente Biden também tem o poder de veto e ele pode também barrar algumas propostas da maioria republicana com o poder de veto dele, e aí os republicanos precisariam da maioria de 2/3 dos votos, o que também pode complicar o lado deles. E aí pode rolar uma negociação, como o Emanuel explicou um pouquinho mais cedo. Biden vai negociar, olha, você quer que eu passe isso, então vamos fazer assim. Então chegam ali num consenso em que consegue passar alguma coisa. Mas fica mais difícil mesmo. Além disso, Anne, tem um ponto muito importante, que é a ala trumpista dos conservadores. Eles são contrários Contrários não, eles, na verdade, eles querem que a ajuda, a assistência, tanto financeira como militar, tecnológica, de informação, à Ucrânia durante a guerra, eles querem que essa ajuda seja minimizada, seja reduzida até acabar de vez. Então, isso deve acontecer. Se essa maioria republicana acabar conquistando uma das casas, pode ser que mude o andamento da guerra nessa questão de assistência dos Estados Unidos aos ucranianos. Agora, uma surpreendente aí vitória dos democratas, que a gente pode dizer, agora pelas projeções, fica ainda mais difícil, mas se por acaso os democratas conseguissem manter suas maiorias ali, aí sim, Biden conseguiria construir as suas legislações de tudo que a gente falou das agendas dele, de saúde pública, de educação, de segurança, de direitos e por aí vai, Anne. Pois é, Lu, a gente segue acompanhando, claro, essa apuração também que está acompanhando em paralelo com a CNN americana, que traz número, minuto a minuto, e também aqui nos estúdios da CNN. Nós contamos com a presença de Emanuel Pessoa, agradeço aqui mais uma vez a presença dele a essa hora, né, 2 horas e 47 minutos, ainda analisando todos esses detalhes dessas eleições, então, que terão impacto ainda em todo mundo, mas claro, impacto grande ali para a política americana, isso porque está em jogo a política de Joe Biden nos próximos 2 anos, por isso elas chamam midterms, eleições de meio de mandato. Emanuel, você de volta no vídeo, vou trazer aqui para discussão também, justamente para a gente conversar sobre esse papel dessas eleições nesse momento, né, para as pessoas entenderem o peso que a gente está dando aqui na nossa cobertura, né? Ao longo dos anos, claro, essa ordem internacional até pode ter mudado, mas a gente está falando de um país que ainda é hegemônico, é sim a maior economia do mundo, estamos falando dos Estados Unidos. Quais são os impactos que a gente pode destacar, Emanuel, dessas eleições, saindo um pouquinho do ambiente americano? Muito bem, eu lembro que quando eu vim aqui nas eleições de 2020, eu fiz a predição de que se o Biden ganhasse, o Salles e o Ernesto Araújo estariam fora do ministério do Bolsonaro em pouco tempo. Aconteceu. Então, vamos ver se eu consigo de novo fazer alguma previsão. Se os republicanos, eles efetivamente vencerem, nós vamos ter uma aceleração do fim da guerra da Ucrânia, porque o governo americano dificilmente vai enviar a mesma quantidade de dinheiro para ajudar a Ucrânia, por uma razão muito simples. Os republicanos, eles são fiscalmente mais controlados, então tem sido um dreno forte de dinheiro nas finanças americanas. Deverá ser difícil que a ajuda seja mantida no mesmo volume, até porque os republicanos teriam dificuldade de justificar isso para os contribuintes americanos, já que isso também foi tema explorado na campanha. Segundo ponto que deve ser muito claro
é que os Estados Unidos vão retomar ou vão parar de desacelerar no ritmo que estão desacelerando investimentos em petróleo. Então, o que você vai ter aí claramente é que regulações que vinham sendo adotadas pelos democratas para tornar mais cara a indústria petrolífera e fazer transição para a economia verde, esses investimentos serão diminuídos e essas regulações não vão se expandir no mesmo ritmo ou até vão ser paralisadas. De um outro lado, a depender do tamanho da vitória republicana, nós podemos ter uma repercussão no Brasil no que diz respeito aos debates sobre liberdade de expressão, porque há uma preocupação da direita americana, inclusive até mesmo o próprio New York Times, que não é exatamente um jornal de direita, questionou se não estaria havendo restrições demais à liberdade de expressão no Brasil. Se está ou não, isso é super debatível, tem teorias para todos os lados. Apenas é que o posicionamento do Partido Republicano seria mais favorável ao posicionamento que hoje é adotado pela direita brasileira nesse debate, tá? Então haveria aí esse apoio. Isso não é um juízo de valores, isso é uma constatação de alinhamento entre partidos e personalidades. Um outro ponto que deverá acontecer efetivamente é que se os republicanos vencem, você pode ter a expectativa de que os Estados Unidos serão menos agressivos nos seus compromissos de cooperação internacional com a Europa a respeito de clima, a respeito de Irã, a respeito de vários outros temas. Então, a política externa americana vai endurecer mais, tá? Então, essas são as previsões que eu imagino que acontecerão se os republicanos conseguirem controlar uma das casas, pelo menos. É isso, tá aí. Promessa é dívida. Dissemos que íamos explicar esses impactos externos também dessas eleições. Já tem aí um cardápio com as principais pautas, mas, claro, tem muito mais assunto.